inicia Paulo a carta aos Romanos. Vamos lá. Primeiro versículo. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com o Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Vive para Deus. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos entre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Caríssimos companheiros, essa carta de Paulo aos Romanos, ela é muito significativa para todos nós. Por quê? Verificamos a necessidade, a preocupação de Paulo no que remonta a levar a mensagem para aquela comunidade distante, para aqueles corações que necessitavam do consolo, que necessitavam da presença dos benfeitores junto a cada coração, de sorte que as suas ações pudessem estarem em sintonia, em um processo de coerência com a mensagem do próprio Cristo, pela vivência, pela transformação que vamos efetivamente promovendo no nosso contexto comportamental. A mensagem do Cristo é a mensagem que chega para nos convidar, para orarmos em novidade de vida, em um processo que efetivamente facilita o nosso caminho das drogas. O texto diz para nós a realidade para nós os princípios que nos a nossa vida com que acontece diante da vida. Na verdade, acabam sendo apenas
aqui para a gente, de uma forma muito especial, necessidade de reconsiderar, de revisar os nossos procedimentos. Intervenção do mundo facilita para todos uma misericórdia. Que ele que nos inspira a galgar um novo etapa grau da ação. Mais os benfeitores importante. Por mais que nos julguemos vinculados, abandonados, a evidência nos envolve. Mesmo que nos sintamos distantes, aquela mensada, quando abandonados, dilacerados, o Senhor nos envolve. Então, é a graça que de permanecemos no pecado para que abunde, perguntando, desviados, dados, perdendo naquelas escolhas que trazem muitas dificuldades, nós vamos fazer isso para criar uma intervenção do alto? Nós que estamos mortos no pecado, vivemos ainda nele. Então, aqui vamos para refletir sobre o mortos, é a expressão que ele usa, para o pecado. Significa morto para o pecado. A morte, consequência. Porque o só é a consequência. Diz lei, entendimento, verdade, assim, nos esclarecer, para nos apontar, nos despertar. Efetivamente vai definir todo um processo. Nós vamos optar insistir o convite de Paulo aqui para que nós possamos estamos descobrindo mostrar sim, ou saber os quantos Jesus Cristo fomos batizados por sua morte, batizados de Jesus Cristo, batizados por sua morte. O que ele tenta nos dizer? A morte do Senhor dizendo dos entrega. Jesus para nós o movimento expressivo do amor, vida, essa dádiva, esse grande que marca a nossa intimidade. Por isso que às vezes que nos deparamos com o movimento da cruz, Cristo, nós nos sensibilizamos. Nós ficamos
de constrangimento. Por que ele morre? Por quê? Percebe esse vibração do amor. Ela é de maioria. Ela não é inteligível no seu sentido de emoção, mas não podemos entender efetivamente o que está acontecendo ali. Qual é o efeito sobre nós outros? Já ele se deu por amor. Mas por que fez isso? Possa livrar do pecado. Não. Para que a gente possa ser salvo. Isso. O batismo da morte. O batismo é uma confirmação. Confirmação. Nos ensinando no momento que vamos empreendendo na vida, para que nos firmemos, para que nós crescemos. Nosso desejo, mas não só o amar no sentido filosófico, amor no sentido operacional. É um grande batismo. Isso não é simples, como parece. Os batizados na morte da cruz é um símbolo da redenção, onde nós temos a própria cruz. Cada um de nós tem os desafios. Ficando na prática que estes desafios, amor, entendermos nele, esse amor, desafio, esta tarefa, consolidar em nós aspectos que fortalecem e que, em nível de experiência, vão definindo para nós apenas. Esse é o objetivo. Quando dar-se a vida, vida para renovar. É um movimento que não tem princípio, meio e fim. Porque dar a vida impulsiona o amor, acontece o amor, caminho o amor. Então nós vamos nós vamos conscientizando da importância. Não adianta alguém te dizer, é necessário que você passe pelo processo, para que fique robustecido dentro de você a fé neste amor. A certeza que esse amor faz bem. Que esse amor opera o bem e te liberta. Não cria dependência. Ele não desvaloriza nenhum dos momentos, oportunidades. Amor que preenche, amor que consolida. Isso tudo para nós é importantíssimo analisar com Paulo. De sorte que fomos sepultados nele pelo batismo na morte. Que como Cristo ressuscitou dos mortos na glória do Pai, assim podemos também em novidade de vida. Em novidade de vida. Querido amigo, vocês verem que interessante. Que interessante. Fomos sepultados com Ele. Sepultados com Jesus na individualidade. Ou sepultados no sentido de fechar, de selar todo um procedimento
valoroso. Porque sepulta quando morre. E quando morre, caracteriza um fechamento de uma etapa, de um ciclo. No caso, sepultado com Jesus, é no sentido de caminhar com Ele até o fim, para que a novidade da vida vá nos oferecer amanhã com esta ressurreição. É o prêmio do bom combate. A ressurreição do Senhor. A ressurreição do Espírito. Então nós temos o nascimento, a vida e a morte. O nascimento, o início, a vida, a operação e a morte. Com Jesus não é a morte finalística, mas sim uma morte que proporciona uma abertura de uma nova etapa. De uma nova etapa, na qual o Espírito vai operar com muito mais qualidade, com muito mais consciência, com muito mais fidelidade. Então a cruz de ontem vai inspirar a cruz do amanhã. A dificuldade de hoje, vencida, será a base para que vençamos ou nos inspiremos na vitória posterior. O texto é belíssimo. Paulo diz assim: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Plantados. Olha o texto que ele usa. Plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então, podemos morrer no seu sentido da morte do homem velho para que nasça o homem novo. Mas nós podemos morrer um outro tipo de morte. A morte moral. A queda. O preço da queda é a morte moral. É diferente da morte com Jesus. A morte da decepção, a morte da angústia, a morte do despertar diante do entendimento, da opção, da escolha, do ato. Tudo isso para a gente são símbolos que vão nos ajudando nesse encaminhamento da afirmativa de Paulo. Plantados com ele. Então, o plantio com Jesus é um plantio que frutifica. É uma árvore que dará bons frutos. Diferente do plantio que podemos fazê-lo, as nossas concepções ainda precárias. O plantio do egoísmo, o plantio do orgulho, o plantio da vaidade. Quais serão os frutos que vão surgir? Complexos. E existem árvores como a figueira brava que não dá fruto. Observemos bem, que não dá nem fruto. Ou o fruto possa não ser comestível, possa não favorecer a vida, e sim a morte. Então são reflexões interessantes aqui, sugeridas por esse plantio. Lembrando que Jesus disse que ele é a videira e que nós somos a vara. A vara que em mim não estiver vinculada, ela morrerá. Morrerá, não dará frutos.
Olha que interessante. Por isso é que a vara, que somos os membros, os espíritos, que quando optamos em nos desvincular da videira, haverá morte, porque não irá perpassar a seiva da vida. Olha que reflexão interessante. Se não tem seiva, ela seca, morre. Ela vai ter que ser atirada no fogo. É o símbolo, é a parábola que Jesus utilizou para nos chamar a atenção, e essa passagem se encontra no capítulo 15 do Evangelho de João. Porque Deus é o dono do jardim. Deus é o promicultor. Jesus é a videira. Olha que extraordinário. Então, aqui, a plantação com Jesus, ela vai definir uma alimentação para a vida eterna. Para a vida eterna. Diferente da alimentação que nós recolhemos diante da nossa plantação, plantações que nos vinculam à terra e não aos céus, que podem até nos alimentar durante um tempo, mas chegará uma hora que nós teremos dificuldades, muitas dificuldades. No versículo 6, Paulo diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então o homem velho aqui foi crucificado com ele. Nós poderemos, por exemplo, trazer a própria história de Paulo, que simboliza uma grande transformação, que todos nós almejamos, todos nós sonhamos em compreender a nossa Damasco, em suplicar a nossa Damasco, ou aprender a entrar na nossa Damasco, porque ela já se revelou. Não é assim? Todos nós já tivemos o nosso momento em que fomos convidados e hesitamos, postergamos, adulteramos, nos fizemos, vamos dizer assim, inaptos para prosseguir. Momentos em que abraçamos e que caminhamos, trabalhamos, mas desistimos. Ou momentos em que o convite nem foi atendido, nem foi observado. Então são movimentos que eu posso aqui buscar no passado, convites que nós aceitamos e que levamos até o fim. Quantas tarefas você já realizou com maestria, com habilidade? Em quantos pontos da sua vida que você olha para trás e se sente feliz, realizado? A realização, ela apresenta para nós aspectos de um homem velho que morreu, de um homem novo que nasceu. Você, facetas da sua intimidade, aspectos que estão consolidados na sua intimidade. Isso é belíssimo, isso é confortador. Isso é esclarecedor para todos nós. Agora, nós não podemos fechar a conversa, porque se a gente, vamos dizer assim, determina apenas aspecto analítico de uma individualidade, o evangelho se torna inacessível. O convite de Jesus, utópico. Realizar o que ele ensinou
é impossível para alguns. Então eu sou assim. Quando eu digo eu sou assim, eu estou fechando a porta. Você não é assim. Você está assim, porque você será de uma outra maneira. O seu futuro, o meu, os nossos, serão construídos de uma maneira gradativa. Então existem acertos, existem erros, existem boas escolhas, existem escolhas equivocadas. E a escolha equivocada, ela só será compreendida quando você for colher o fruto, porque ninguém escolhe errado de propósito. Ninguém comete um erro sabendo que vai errar. Nós estamos todos em busca do acerto. Vamos dizer que existe até uma inconformação na nossa intimidade, que ela é positiva. Nós queremos, o Espírito anseia pelo progresso. Ele deseja, ele precisa do progresso. Por mais que ele esteja impedindo o progresso de alguma forma, mas ele anseia que dê certo, que as coisas aconteçam, funcionem. Está tendo um comentário no chat que está dizendo assim, sobre a importância de esculpir a pedra bruta de nosso espírito é uma luta diária que exige fé, vontade e determinação. Fé, vontade e determinação. Muito bem colocado, irmão ou irmã, é um codinome, eu não sei se não consigo identificar. Me perdoe. Mas é isso aí. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia, uma página. Cada hora, um momento de afirmação. É uma expressão de Emmanuel. Nós estamos escrevendo o livro da vida. Nós estamos esculpindo na pedra da nossa intimidade os mandamentos. Nós vamos, na história mosaica, encontrar aquele instante em que Deus esculpe a lei para Moisés. Um fenômeno mediúnico, mas é um símbolo, gente, também para nós. A definir que Deus, ele não escreve o que você tem que fazer. Deus propõe, mas quem escreve somos nós. Aceitando a luz do Evangelho na consciência e no coração, somos, de imediato, promovidos à condição de cooperadores do Divino Mestre. É uma afirmativa que foi colocada no chat pela Cleusa. Muito obrigado, Cleusa. E eu abro uns segundos para pedir desculpa para vocês, porque eu estou vendo que houve intermitência na internet nos primeiros momentos, o que me causou alguns problemas. Eu tive que reiniciar o estudo. Peço desculpas, porque inclusive me tirou até um pouco da concentração para iniciar o trabalho. Porque não é simples, mas tudo acontece diante da vontade de Deus. Vou continuar. Esculpir, talhar, registrar, modificar, dar forma. Nós estamos fazendo tudo isso na nossa própria intimidade. Isso é extraordinário, queridos amigos. Isso é extraordinário. Então, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. E o interessante, porque quando se fala no homem velho crucificado, costumamos a ter uma ideia de que o negócio é julgar, colocar na lixeira o homem velho, né? Julgar o passado, rasgar o passado, enfim. Isso com todo respeito, mas não é uma boa pedida. Você não joga o passado fora. Então, o homem velho foi crucificado.
Vamos pensar no homem. E se foi crucificado com Jesus, ele está sendo crucificado com a luz do Cristo. Isso é importante. Não está dizendo que nós estamos matando o homem velho. É uma crucificação consciente. O que aconteceu com Paulo? O que queres, Senhor? Ele questionou o mestre nas portas de Damasco. O que queres, Senhor? O que queres que eu faça? Naquele momento, Paulo vai iniciar uma nova vida. É o versículo 4 que está falando sobre o batismo com Jesus. Foi morto Saulo, renasce Paulo. Saulo, podemos dizer que são aspectos que foram desativados, aspectos do rigor excessivo, da intolerância, da necessidade de estabelecer no mundo de fora regras impositivas. Então eu estou elencando alguns aspectos para a gente refletir. Mas quando nasce Saulo, ou melhor, quando nasce Paulo num outro momento. Porque nas portas de Damasco, que Jesus se apresenta para o doutor Saulo de Tarso, e que ele questiona depois de cair do animal, fica cego, vendo a luz do Senhor, o que queres que eu faça? A gente vai observar que ele só vai ser batizado como Paulo muito tempo depois. Ele foi batizado muito tempo depois, junto com os discípulos de Jesus, numa história extraordinária narrada por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, que nós convidamos vocês a assistir, a lerem, estudarem o livro. A definir o seguinte, que houve um processo. Ele foi mergulhar nele mesmo, na história. Ele foi para o deserto, ficou 3 anos com o casal Áquila e Prisca. Tecelão, foi trabalhar para o próprio sustento, para não pesar para ninguém. Aí ele volta e vai começar a um trabalho de colocar em prática o que os 3 anos significaram para ele como movimentos de interiorização. Foi uma oportunidade que a providência divina facultou e ele aceitou e ele se determinou, porque tem momentos que nós precisamos até de sair do contexto para recomeçar. Reajustar é uma tarefa extraordinária. É uma oportunidade que a gente não pode abrir mão dela. Então, tem hora que você tem que sair. Tem hora que você tem que ver outro painel. Você fazer umas ressignificações. Eu costumo dizer, tem hora que você tem que desligar. Pensar em outras coisas. Outro dia eu vi uma cena, um comentário na televisão, eu achei muito apropriado e eu vou trazer aqui agora. Um indivíduo falando para o outro, você sabe quando eu perco a inspiração, o que eu faço? Inspiração para escrever, por exemplo. O que eu faço? Eu desconecto. Eu vou fazer outras coisas. Eu vou conversar outros assuntos. Eu vou fazer outras tarefas. Até que eu retome a inspiração. Não adianta você querer insistir para ter inspiração. Então, é como se tem determinados momentos que a gente tem que parar. Aí isso me causa agora um movimento de memória. Me recordo, nesse instante,
de Francisco Cândido Xavier, quando passava por um momento de muitas dificuldades. A vida dele foi muitas dificuldades, foi pródiga de dificuldades. Mas ele passava por um instante de uma dor profunda. E ele estava assim, para baixo. E certa feita, ele tinha disciplina com Emmanuel, de psicografar, dia determinado, horário, e assim ele o fez. Quando ele fez a prece, ele procurou a sintonia com os benfeitores, mas ele estava um frangalho, ele estava um farrapo por dentro. Naquele momento, Emmanuel se fez presente e disse: o que foi, meu filho? Ele apresentou o drama e ele disse: então, hoje nós não vamos trabalhar. Eu gostaria que você parasse a pena e vai ter pena. Pare a pena e vai ter pena. O Emmanuel usava esses trocadilhos porque ele ali estava dizendo para o Chico, para que o Chico fosse fazer uma tarefa no bem, diferentemente daquela que ele estava comprometido com aquela disciplina, porque ele precisava de rever, ele precisava de repensar. Então o Chico perguntou para Emmanuel: o que o senhor sugere? Que você vai para a Vila do Pássaro Preto, que era uma comunidade que Chico visitava durante praticamente o tempo todo que ele viveu lá em Uberaba. Ele sempre tinha as atividades de atendimento àquela comunidade. Você vai para a Vila do Pássaro Preto, com um detalhe: você vai sozinho, você não vai com a equipe dessa vez. E assim, Chico foi realizar o que Emmanuel tinha sugerido. E ele foi visitando as casas, as pessoas que gostavam tanto dele, e ele também. E ali sozinho, ele teve momentos que ele foi tomar um café com aquela senhora, a dona daquele barraco. Outros momentos ele chegava em outro barraco, ele ia brincar com as crianças. E assim foi. No final do dia, ele, sentindo que estava na hora de encerrar, voltou então para casa. No caminho, Emmanuel perguntou: e então, como que foi o expediente? Você teve pena? Aí o Chico disse: de mim mesmo, porque eu vi que o meu problema é insignificante diante dos dramas de tantos corações. E aqui agora, eu gostaria de vamos dizer assim, de dar a mão à palmatória. Eu estava meio exagerado na dose. Eu estava dando muito vigor ao que realmente não tinha tanto valor. Quando se opera no amor, as projeções da dor, elas acabam caindo nos precipícios de um lugar que se chama esquecimento. E aí a gente observa a importância da fé, que aquece, que apresenta ardor nas nossas expressões trabalhísticas. E assim, o Consolador se faz e nos mostra a importância do Redentor na nossa vida, o nosso Jesus, Mestre e Senhor, o campeão, o vitorioso, o futuro, a representação máxima deste amor. Queridos amigos, o assunto, ele mexe, remexe com todos nós. Hoje eu gostaria de pedir a vocês a compreensão que nós vamos fazer o tempo reduzido do nosso estudo, e para concluir o nosso trabalho, nós separamos um texto de Emmanuel do livro Encontro Marcado,
psicografado pela nossa alma querida Chico Xavier. A lição de número 4, intitulada Revisão e Reajuste. Revisão e reajuste. E ela vai fechar para nós a nossa conversa de hoje. Na próxima semana a gente retoma a partir do versículo 7º dessa carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Vamos lá. Tema desta lição: retorno às tarefas de construção espiritual. Lembrando que o nosso tema de hoje é oportunidade e soerguimento. Não afirmes que já não dispões de recursos para a revisão e o reajuste da tarefa edificante que te assegura o acesso à espiritualidade superior. Detente, sobretudo, a refletir na bondade da providência divina, que não apenas te aceita os votos de melhoria, mas também te concede os valores do tempo. Lembrando, de algum modo, a organização bancária generosa, quando te financia para determinados cometimentos e te reforma os compromissos na pauta das tuas necessidades. Terás interrompido a obra que te vinculava a certo grupo de companheiros, dedicados a minorar o sofrimento alheio. Mas, se te decides a retomar a beneficência, podes perfeitamente aderir a outra equipe ou formar diferente grupo de corações para o bendito mistério do serviço ao próximo. Desilusões talvez te aniquilaram o canteiro em que cultivavas os primeiros rebentos da esperança e da fé. Entretanto, se te dispões à renovação necessária, nada te impede rearticulá-lo com segurança em bases de novo esforço e sementes novas. É possível que o assédio de adversários gratuitos te haja provocado reações que, de improviso, te colocaram em regime de incompatibilidade com as ideias nobres que professavas. Contudo, se procuras a sublimação dos próprios sentimentos, através de mais compreensão e mais tolerância, a breve tempo recuperarás todas as tuas forças, tanto para aceitar-lhe as críticas indébitas, quanto para aproveitá-las em benefício de tuas realizações. Mágoas adquiridas esfriaram-te, provavelmente, o entusiasmo na plantação da verdade e do bem. No entanto, se queres esquecê-las, desculpando com sinceridade inimigos e opositores, depressa descobrirás meios surpreendentes de reaver a confiança no êxito dos encargos que a vida te delegou. Erros cometidos e ofensas inesperadas, contradições e discórdias, contratempos e desgostos surgem diante de nós sob o ponto de vista humano, como sendo convites à inércia. Mas, na essência, semelhantes lutas são provas justas e indispensáveis, equivalendo a consultas do plano espiritual, acerca da nossa capacidade de superação das próprias fraquezas, entendimento, amor e fé. Não pretendas estar na posse de qualidades perfeitas, o que pressuporia haveres chegado ainda hoje ao nível dos anjos.
todos somos, por enquanto, espíritos imperfeitos. Nos quadros evolutivos do trabalho que nos compete desenvolver e complementar. Desacertando, reacertemos. Errando, abracemos a corrigenda. Estejamos convencidos, ante a misericórdia de Deus, de que todo dia é tempo de progredir, aprender, melhorar e renovar. Repetindo, estejamos convencidos, ante a misericórdia de Deus, que todo dia é tempo de progredir. Todo dia é tempo de aprender. Todo dia é tempo de melhorar. Todo dia é tempo de renovar. Renovemos, melhoremos, aprendemos para progredir sempre no tempo chamado amor, que é eterno. O Senhor é convosco. O Senhor está conosco. Precisamos senti-lo. E só o sentiremos de verdade quando amarmos. Porque o amor dá significado. O amor oferece sustentação para a renovação. O amor estimula o melhoramento. O amor engrinalda o aprendizado. O amor é o sustentáculo do progresso. O amor nos concede oportunidade. O amor diz para nós sobre a importância de fazer do instante uma eternidade. O amor não é depois. O amor não foi ontem. O amor é agora. O amor simplifica. O amor é certeza. O amor é saúde. O amor é equivalência. Amor é unidade. Amor é fraternidade. Amor é caridade. Amor é felicidade. Amor é esperança. Amor é luz. Amor é o futuro que se engrandece no aqui e agora. Ame e seguirás adiante no rumo certo da felicidade. Ame. Não deixe os momentos escaparem. Qualifica-os. Cada pessoa que está do seu lado, ela pode não estar amanhã. Ame, ame, cuide, porque o amor cuida. O amor, ele se predispõe, ele é solidário. O amor é compreensão, o amor é perdão. Perdão sem exigência. Amor é a lucidez. Amor é nudez. Nudez da alma.
alma pura. E quando eu falo nudez, eu quero dizer que o amor não tem capa. Amor não tem corpo. Amor é essência. Amor é silêncio. Silêncio. Amor de Deus é silêncio. Nós é que fazemos barulho. O barulho é para chamar a atenção ou é para incomodar? Ou para se afirmar? Por que a gente faz barulho? O amor é Deus no universo. Ele é silencioso, por isso que ele pacifica. Ele energiza sem se fazer notado. Amor. Quando se pronuncia a palavra amor sem interesse, quando se pronuncia o amor, quando a alma fala amor, tudo para. Tudo se eterniza. O sentir o amor, o vibrar no amor, locupleta, expande, ilumina, intensifica, liberta, encanta sem prejuízo, sem chamar para si, nem mesmo a atenção. O amor é o que alimenta. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Eu sou a água. Aqueles que se alimentarem e beberem nunca terão fome nem sede. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a consolação. Eu sou a amizade. Eu sou a renunciação. Eu sou a redenção. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a luz. Eu sou o amor. O amor não tem explicação. O amor é. O amor é o amor. Que Deus nos envolva, nos inspire para seguir no rumo certo da felicidade. Sereis reconhecidos por muito vos amardes. Amemo-nos como irmãos, como amigos, como filhos, pais, irmãos, vizinhos, colegas. Amemos os inimigos, os adversários gratuitos, os adversários irreverentes. Amemos, 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 amemos sempre. E assim, queridos companheiros que estudam as cartas de Paulo conosco, muito obrigado novamente pela audiência. Sem vocês, não teria sentido a gente fazer esse programa. Por isso peço desculpas pelas falhas técnicas da noite, pelas dificuldades de exposição no início, face aos elementos técnicos que trouxeram complicações, mas nós conseguimos caminhar um pouquinho. Na próxima semana, o estudo de número 39, nós vamos vibrar para que o trabalho seja mais eficiente, mais produtivo do que o que foi realizado nessa noite. De uma forma amiga, nos envolvimentos da gratidão, eu me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo.
Que assim seja. Boa noite para todos. Que o Senhor